O capítulo de Quem Ama Cuida trouxe uma série de acontecimentos que podem ter consequências importantes nos próximos capítulos. E o grande destaque dessa vez ficou para Pedro e Ademir. A relação entre pai e filho já vinha ficando cada vez mais complicada, mas agora Pedro mostrou que existe um limite para aquilo que está disposto a fazer. Ademir tenta convencer Pedro a interferir nas denúncias feitas contra ele. O problema é que Pedro não aceita transformar sua profissão e seus princípios em uma ferramenta para proteger o próprio pai. A reação de Pedro mostra que o conflito entre os dois não é apenas uma discussão familiar. Existe uma diferença muito maior entre eles. De um lado, Ademir tenta preservar sua posição e seus interesses. Do outro, Pedro parece cada vez mais determinado a agir de acordo com aquilo que considera correto. E quando Ademir insiste, Pedro toma uma atitude ainda mais forte. Manda o pai sair de seu escritório. Esse momento é importante porque mostra que Pedro está começando a estabelecer uma distância em relação a Ademir. Mas será que essa ruptura vai realmente durar? Essa é uma das perguntas que ficam para os próximos capítulos. Porque Ademir não parece ser o tipo de personagem que simplesmente aceita perder o controle de uma situação. Enquanto esse conflito acontece, outra história começa a ganhar força. Bruna continua observando a aproximação entre Pedro e Adriana. Ela acredita que existe algo entre os dois e passa a interpretar a relação deles de uma maneira completamente diferente. O problema é que Adriana fica sabendo dessa desconfiança. E isso pode deixar a situação ainda mais delicada. Pedro e Adriana já possuem uma história complicada, e qualquer nova suspeita pode provocar mais tensão. Bruna, por sua vez, parece cada vez mais preocupada em manter Pedro por perto. E existe uma questão interessante nessa história. Até que ponto a preocupação de Bruna é realmente afetiva? E até que ponto ela está tentando impedir que Pedro se aproxime de Adriana? Essa dúvida deixa o relacionamento dos dois ainda mais complicado. Mas, enquanto Bruna observa Pedro e Adriana, uma nova possibilidade surge para a própria Adriana. Joel começa a demonstrar interesse por ela. A aproximação acontece em meio a uma situação aparentemente simples. Nancy pede que Adriana examine Joel. Adriana atende ao pedido e acaba ficando ainda mais próxima dele. Depois, Joel demonstra claramente que gostaria de passar mais tempo ao lado dela. O convite para um jantar abre uma nova possibilidade na história. E isso pode ser interessante porque Adriana passa a ter diante dela uma situação diferente daquela que envolve Pedro. Será que Joel está realmente interessado nela? Ou será que essa aproximação vai acabar provocando novas complicações? Também precisamos observar a reação de Pedro caso perceba que outro homem está se aproximando de Adriana. A novela já mostrou que existe uma tensão entre os personagens e um novo interesse amoroso pode aumentar ainda mais esse conflito. Enquanto isso, outra história ganha um tom completamente diferente. Liri se vê em uma situação delicada no cassino. Quando percebe a presença da polícia, ela fica preocupada e precisa encontrar uma maneira de sair dali. É nesse momento que Ulisses entra em cena. Ele decide ajudá-la a escapar sem que ela seja encontrada. Mas o que Ulisses ainda não sabe é que Liris guarda uma informação importante. Depois de conseguir sair da situação, ela revela que está em liberdade condicional. A revelação surpreende Ulisses. Só que, em vez de simplesmente julgá-la pelo passado, ele decide oferecer apoio. Esse comportamento mostra um lado diferente de Ulisses. Ele poderia simplesmente se afastar depois de descobrir a verdade, mas escolhe permanecer ao lado dela. E isso pode fortalecer a relação entre os dois. Ao mesmo tempo, essa revelação abre outra pergunta. Por que Liris estava no cassino sabendo que sua situação poderia colocá-la novamente em problemas? E o que pode acontecer caso alguém descubra que ela está em liberdade condicional? Esse é outro ponto que pode voltar a ser importante nos próximos capítulos. Mas Ulisses também enfrenta uma grande mudança em sua própria vida. Ingrid toma uma decisão e demite o tio. A situação coloca Ulisses diante de uma nova dificuldade. Ele já vinha enfrentando problemas e agora perde também uma posição importante dentro da estrutura familiar. A demissão pode representar muito mais do que uma simples questão profissional. Existe uma disputa de poder acontecendo. E quando alguém perde espaço dentro de uma família poderosa, as consequências podem aparecer rapidamente. Ulisses, portanto, precisa decidir qual será seu próximo movimento. Vai aceitar a decisão de Ingrid? Vai tentar recuperar seu espaço? Ou vai enfrentar a sobrinha? Essas respostas podem aparecer nos próximos capítulos.
E enquanto tudo isso acontece, ainda existe uma história envolvendo Elisa e Enéas. Elisa aceita o convite de Enéas, criando uma nova possibilidade para os dois. É mais uma relação que começa a ganhar espaço enquanto os outros personagens enfrentam problemas cada vez maiores. O capítulo também coloca Otoniel diante de lembranças relacionadas a Francesca. Ao se deparar com o retrato dela no restaurante de Joel, ele revive uma situação que pode ter importância para a história. Esse detalhe é interessante porque a novela continua espalhando pequenas pistas entre diferentes núcleos. Nem sempre uma cena aparentemente simples significa que o assunto terminou ali. Às vezes, um encontro, uma fotografia ou uma revelação pode preparar alguma coisa que será explorada posteriormente. E é justamente isso que torna esses acontecimentos importantes. Agora vamos juntar tudo. Pedro enfrenta Ademir porque não aceita seguir a estratégia do pai. Bruna continua desconfiando da relação entre Pedro e Adriana. Adriana acaba se aproximando de Joel por causa de uma situação relacionada à saúde dele. Liris revela a Ulisses que está em liberdade condicional depois de ser ajudada a sair do cassino. E Ingrid toma uma decisão que muda a situação profissional de Ulisses. São histórias diferentes, mas todas podem provocar consequências nos próximos capítulos. No caso de Pedro, o mais importante é observar se o conflito com Ademir vai aumentar. Porque, se Pedro realmente decidir romper com a influência do pai, Ademir pode tentar encontrar outra maneira de pressioná-lo. E isso pode colocar Pedro diante de decisões ainda mais difíceis. No caso de Bruna, a preocupação com Adriana também merece atenção. Se ela continuar acreditando que existe algo entre Pedro e Adriana, pode tomar atitudes para impedir uma aproximação entre os dois. E aí temos uma possibilidade interessante para a trama. Quanto mais Bruna tentar controlar Pedro, maior pode ficar a distância entre os dois. Já Adriana está diante de uma situação diferente. Joel demonstra interesse por ela e parece disposto a se aproximar, mas ainda precisamos descobrir como ela vai reagir. Será que Adriana vai enxergar essa aproximação apenas como uma amizade? Ou vai permitir que Joel entre em sua vida de uma maneira diferente? E, naturalmente, existe a questão de Pedro. Como ele reagiria ao descobrir que Adriana está recebendo atenção de outro homem? Essa pode ser uma das situações capazes de mexer com os sentimentos dos personagens. Também não podemos esquecer de Liris. A revelação sobre sua liberdade condicional muda a maneira como Ulisses passa a enxergá-la. Ele sabe agora que ela carrega um passado complicado. Mesmo assim, escolheu ajudá-la. Isso pode aproximar os dois, mas também pode criar riscos caso outras pessoas descubram a situação de Liris. E finalmente temos Ingrid e Ulisses. A demissão coloca os dois em lados opostos. Ingrid mostrou que está disposta a tomar decisões duras. Ulisses, por outro lado, dificilmente vai simplesmente desaparecer depois de perder espaço. Portanto, esse conflito ainda pode render bastante. No final das contas, o capítulo deixou várias portas abertas. Pedro e Ademir chegaram a um ponto de ruptura. Bruna continua desconfiada. Adriana recebeu a atenção de Joel. Liris revelou um segredo importante. E Ulisses perdeu sua posição depois da decisão de Ingrid. Agora é esperar para descobrir quais dessas histórias vão explodir primeiro. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que Pedro fez certo ao enfrentar Ademir? Acredita que Bruna realmente vai conseguir manter Pedro ao seu lado? E sobre Adriana e Joel, você acha que esse jantar pode marcar o começo de uma nova história? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa trama ainda promete muitas mudanças. E se você gosta de acompanhar os acontecimentos de Quem Ama Cuida, acompanhe o canal para não perder os próximos capítulos e as principais reviravoltas da novela.